Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então, aconteceu um terremoto forte hoje na Colômbia de 7,4, muita destruição, mortes. Foi um terremoto aterrorizante. Vocês vão ver as imagens aqui, ó. Já deixa o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Então, pessoal, um violento terremoto provocou mortes e destruição na Colômbia hoje. Foi um terremoto de magnitude 7,4 que atingiu o oeste da Colômbia e provocou aí mortes e destruição, certo? Muitos prédios ruíram, muitos estragos e vítimas. Na Colômbia hoje, nessa manhã de segunda-feira, 10 de agosto. Então, muitos feridos também. O epicentro foi localizado pelo Serviço Geológico Colombiano, SGC, nas proximidades de San José del Palmar, no departamento de Chocó. Vocês estão vendo algumas imagens aí. O tremor ocorreu às 7h34, hora local, com profundidade de 96 quilômetros. O movimento foi sentido em praticamente todo o território colombiano e também foi percebido em parte da Venezuela, Equador e Panamá. O Serviço Geológico Colombiano classificou o evento como um dos maiores terremotos registrados no país na última década. Os primeiros levantamentos apontaram vítimas fatais e feridos em diferentes pontos. Até agora, a contagem de vítimas chega a 80 pessoas que perderam suas vidas. No departamento de Chocó, a oficina de gestão de risco informou, até agora 80 pessoas, 10 feridos e 3 desaparecidos. Também foram relatados graves danos em edificações de Quibdó, capital departamental. Então, nós vemos aqui nessa imagem, ali a placa do Caribe, Cocos, Nazca, Antártico, todas elas aqui na América do Sul, fazem parte do cinturão do Anel de Fogo do Pacífico, está bastante ativo aí esse ano. Já tivemos um terremoto dos mais fortes na Venezuela, aí dia 4 de julho, o dia do jogo do Brasil, ninguém vai esquecer disso. E agora na Colômbia também bastante forte aí esse terremoto da Colômbia, muitas vítimas ainda, né? Manizales, no departamento de Caldas, apareceu entre as cidades mais atingidas. O prefeito Jorge Eduardo Rojas informou 2 mortes e relatou o colapso de mais de 10 edifícios e cerca de 20 residências. 2 hospitais, 2 colégios e várias igrejas também sofreram danos estruturais, incluindo a Catedral Basílica da cidade. Vocês vão ver aqui imagens do momento do terremoto. Acá se cayó todo. De lo alto. En Pereira se cayó todo. Bien, ¿cómo están ustedes? Marica, menos mal salimos. No sé, por ahí estoy llamando, Nata.
No departamento do Vale del Cauca, o prefeito Alejandro Eder informou que pelo menos 19 estruturas haviam sido afetadas, com relatos de pessoas presas em edificações. Equipes de emergência foram mobilizadas e houve pedido de reforço de equipes de resgate de Bogotá e Medellín. Pereira também registrou danos importantes. Imagens divulgadas após o terremoto mostraram problemas em edificações no Aeroporto Internacional Matecanha. A infraestrutura aeroportuária passou por inspeções antes da retomada das operações, devido à necessidade de verificar possíveis danos estruturais. O impacto alcançou ainda outras cidades do centro e oeste da Colômbia. Em Bogotá, as autoridades informaram inicialmente que não havia grandes danos estruturais, embora tenham sido identificadas algumas rachaduras em edifícios. Em Medellín, o sistema de metrô e o Metro Cables foram temporariamente fechados para inspeção da infraestrutura. Pereira. Vámonos que... O impacto alcançou ainda outras cidades do centro-oeste da Colômbia. Em Bogotá, as autoridades informaram inicialmente que não havia grandes danos estruturais. Além da destruição observada nas cidades, o terremoto voltou a chamar a atenção para uma característica geológica fundamental da Colômbia, a intensa atividade sísmica no oeste do país. O SGC explica que os terremotos registrados nessa região estão relacionados à dinâmica tectônica natural do oeste colombiano. Entre os principais processos está a subducção da placa de Nazca sobre a placa sul-americana, ou seja, que a placa de Nazca entra por baixo da placa sul-americana. A subducção ocorre quando uma placa tectônica mergulha para baixo de outra. Então, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal, esse processo acontece continuamente e provoca deformações e acúmulo de tensão nas rochas. E quando a tensão acumulada supera a resistência das rochas, ocorre uma ruptura e parte da energia armazenada é liberada na forma de ondas sísmicas. Então, essa dinâmica que ajuda a explicar por que o Pacífico colombiano e áreas próximas apresentam elevada frequência de terremotos. E de vez em quando dá um grande, como deu agora na Venezuela e agora na Colômbia. O território colombiano está localizado em uma região de encontro de diferentes placas tectônicas. E a interação entre essas estruturas torna o país naturalmente sujeito a terremotos. E foram sentidos também nos países vizinhos, gente. Terremoto foi sentido em países vizinhos. O epicentro do terremoto desta segunda-feira ficou próximo de São José del Palmar, em Chocó. A localização não é casual do ponto de vista geológico. O departamento está inserido no oeste colombiano,
uma das áreas onde a dinâmica tectônica é particularmente importante para explicar a ocorrência dos terremotos. Esto todo Pereira. Vámonos que este hotel te va a caer muerto. Ahora que. Vea cómo quedó esto todo Pereira. O evento, ele não ficou restrito ao entorno do epicentro. A magnitude elevada permitiu que as ondas sísmicas percorressem grandes distâncias, a onda sísmica migratória que a gente chama, né? E que tem uma reverberância, reverbera. Então, faz o tremor ser sentido em cidades localizadas a centenas de quilômetros. Então, o próprio sistema geológico da Colômbia informou que o terremoto foi percebido em todo o país e também em Venezuela, Equador e Panamá. Então, o terremoto foi mais profundo, ele não foi tão na superfície, ele teve profundidade de 96 quilômetros, então trata-se de um evento de profundidade intermediária, porque a profundidade, como eu já falei várias vezes aqui no canal, influencia diretamente a forma como a energia sísmica se distribui pela superfície. Também ajuda a explicar por que um terremoto pode ser sentido em uma área muito extensa. No sé si nos están viendo, el edificio al lado donde nosotros estamos colapsó en la calle 10 bis con carrera 70. Los vecinos están empezando a sacar gente, pero no contesta mucha gente. Si tienen a alguien aquí, si necesitan algo, nos pueden escribir. Nosotros estamos en la esquina. Edificio Torres de Limonar, de Capri. Por favor, ayuda. Hace rato vinieron las ambulancias, pero no sé si se llevaron a alguien porque no había nadie. Necesitamos labores de rescate, por favor. Por favor, ayuda, necesitamos ayudar a los vecinos. Si nos están escuchando, si nos están viendo y pueden ayudar enviando personas para que ayuden en el rescate. Nos dicen que hay más. A magnitude e a profundidade não são os únicos fatores que determinam os danos. A distância em relação ao epicentro, o tipo de solo, a qualidade das construções e a vulnerabilidade das cidades são igualmente importantes para determinar os efeitos de um terremoto. E por isso, um mesmo evento pode produzir danos graves em uma cidade e efeitos relativamente pequenos em outra. Vai depender de muitas coisas, de muitas características, né? E as réplicas agora vão oferecer muito risco, porque depois do terremoto principal já foram registrados novos tremores. O Serviço Geológico da Colômbia informou inicialmente 2 réplicas, uma de 2,8 e uma de 4,8. Esta última foi amplamente sentida pela população. As réplicas ocorrem porque a ruptura provocada pelo terremoto principal, ela altera a distribuição das tensões nas rochas ao redor da área que sofreu esse deslocamento devido àquela tensão que eu falei anteriormente. Então, a ocorrência de novos terremotos após um terremoto de grande magnitude é super esperada. Isso não significa automaticamente que haverá outro terremoto de magnitude semelhante. As autoridades, entretanto, elas ficam assim muito em cima, mantendo o monitoramento, porque novas rupturas podem provocar danos adicionais em estruturas que já tenham sido enfraquecidas pelo primeiro. Podem começar a desabar também, né? Então as pessoas não podem ficar nesse lugar, tá? Não podem ficar nesse lugar. Não tem ameaça de tsunami. Apesar do terremoto ter ocorrido no oeste da Colômbia, próxima à região do Pacífico, a Autoridade Marítima Colombiana, a DIMAR, descartou a ameaça de tsunami para a costa colombiana. O SGS também, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, descartou o tsunami. Um terremoto, ele não provoca automaticamente um tsunami, ok, gente? Eu já falei isso aqui no canal várias vezes. Para que uma onda desse tipo ela seja gerada,
é necessário que existam condições bem específicas, principalmente um deslocamento significativo do fundo oceânico. No caso desse evento, dessa segunda-feira, as autoridades concluíram que não havia ameaça de tsunami para a costa do país. Não houve um movimento no fundo do oceano para que houvesse, então, uma subida de onda e que chegasse, então, à plataforma continental e, posteriormente, então, em terra. Tá? Essa região é uma região de alto risco sísmico, né? Então, isso faz com que o país mantenha uma estrutura permanente de monitoramento. Esse serviço geológico colombiano, que eu estou falando aqui durante o vídeo, acompanha os terremotos por meio de sua rede sismográfica e consegue determinar parâmetros como localização, profundidade e magnitude dos eventos. Então, eles acompanham, né, mas não tem uma estrutura assim montada, como tem o Japão, como tem os Estados Unidos, como tem outros países, até aqui da América do Sul. Tá? Mas eles têm pelo menos as estações, como o Brasil aqui, que tem as estações sismográficas, né? Então, quando existe uma rapidez na obtenção dessas informações, é muito importante, durante uma emergência, né, ter essas informações. Os primeiros dados permitem orientar as autoridades e direcionar as equipes de resposta para as áreas que foram afetadas. O terremoto dessa segunda-feira também mostra que a distância do epicentro não significa necessariamente a ausência de impactos. Então, pode vir, né, a ter mais impactos mesmo estando distante ou não do epicentro, né? Isso é importante saber. E mesmo cidades localizadas longe de San José del Palmar registraram danos, desabamentos, rachaduras, interrupções de serviços e evacuações preventivas. A intensidade dos efeitos depende de uma combinação de fatores, entre eles a energia liberada, a profundidade do terremoto, a distância, as características do terreno e a resistência das construções. Então, não é raro que fortes terremotos ocorram nos países do Círculo do Fogo do Pacífico, como que se registrou no começo desta semana lá na Indonésia, com centenas de mortos e feridos. O país foi o epicentro do sismo de 2004, que gerou aquele tsunami, que provocou mais de 200 mil mortes. Lembram daquele terremoto que deu tsunami? Então, falando mais uma vez aqui, né, do Círculo do Anel de Fogo do Pacífico, importante registrar isso. Ele é formado pelo encontro de várias placas tectônicas, tornando a região aí uma zona com alta frequência de terremotos e tsunamis. Esta área é responsável por cerca de 90% dos abalos sísmicos e de 50% dos vulcões existentes em todo o planeta Terra. Esse chamado círculo percorre toda a extensão da costa do Oceano Pacífico. Começa com uma ramificação no Oceano Índico e segue pela Indonésia, Sumatra e Malásia até a placa das Filipinas. Então, o anel abrange toda a placa do Pacífico, a placa Juan de Fuca, localizada em frente à costa do Canadá e dos estados americanos de Washington e Oregon, a placa de Cocos, localizada no Pacífico, em frente à América Central, e a placa de Nazca, junto à América do Sul, a placa que entra por baixo da placa sul-americana, tá, gente? Então é importante colocar isso aí para vocês também.